Você sabia que você pode aprender etiqueta digital para conviver com as tecnologias em sociedade, ou seja, na vida real, sem cometer gafes? É isso? É isso. isso. Eu tô aqui com o Duda Nagli, no Snagli. Aqui é o canal Snagli, Leite. Aqui é o canal Snagli, pois é. E você onde não mãe, sai onde mãe e filho abordam temas diversos, duas gerações diferentes. Dois olhares e uma pessoa que não sai da internet, não sai do telefone, não larga o telefone, é um viciado digital. E aí, Dudu, tudo bem? Tudo bem, Duda. Obrigado aqui por aceitar nosso convite. A gente pegou o Dudu de surpresa aqui, Dudu veio aqui gravar Totalmente pro canal Leda Nagli. No final da entrevista, eu falei, pô, cara, é um bom tema pra gente gravar pra gente também, né? E o Eduardo Guedes estuda exatamente essa dependência, essa relação. A proporção, né? A relação até que ponto é saudável a relação da pessoa com a internet. Real, né? Exatamente. Né? A gente fala que, quer dizer, a internet está aí, veio para ficar e é uma coisa que, enfim, não tem como a gente voltar atrás e é uma coisa boa, né? Mas o como equilibrar essa coisa para não se tornar um uso abusivo. A gente não gosta nem de falar uso excessivo, porque usar demais não é um problema, desde que você... o virtual não atrapalha o real. Então não tem problema você jogar videogame, não tem problema você estar muito no Facebook, estar no WhatsApp, desde que isso não prejudique a vida real. Né? Que você não deixe de fazer as suas atividades normais da vida real por conta disso. Não deixar de sair de casa para ficar na internet. A gente tem casos de pessoas que às vezes vão procurar a gente dentro do Instituto, já num nível muito avançado, né? Instituto Delete. Do Instituto Delete, que é dentro da UFRJ, no Instituto de Psiquiatria, e que às vezes as pessoas jogam tanto, adolescentes que jogam videogame mais de 8, 10 horas por dia, e na verdade as questões até de higiene, assim, de tomar banho, de trocar de roupa, de comer na mesa, já estão sendo negligenciadas, né? Então, quer dizer, o problema não é o videogame, o problema é que o uso abusivo do videogame... o comprometimento da pessoa com isso. Qual é uma idade saudável para uma criança começar a se conectar, assim? Olha, a gente fala, Duda, que assim, até os 3 anos não é recomendável entregar um dispositivo eletrônico, né? Aí vai falar assim, pô, mas às vezes ele assiste desenho no tablet. Porque é tentador essa Peppa Pig hipnótica, né? Para dar uma sossegada na criança, assim. Não, a gente fala que é a babá eletrônica de hoje em dia, né? Sim. Então, de novo, não tem problema, quer dizer, assim como ele pode assistir um filme, um desenho na televisão, assistir num tablet, assistir no celular. A questão é que entregar um celular ou entregar um tablet, como o uso é muito intuitivo, a criança passa a desenvolver um uso muito mais rápido do que meramente assistir um desenho animado. Não é uma coisa passiva, ela interage, né? Exatamente. Não, tem uma coisa muito engraçada, por exemplo, eu tenho um MacBook Pro, que é um computador caríssimo, super avançado desses de portáteis. Quando você chega uma criança mais nova, de 4, 5 anos, ela olha para aquele negócio, bota a mão na tela e mexe assim. Se o computador não responder, ela já automaticamente olha com uma cara de desprezo, tipo, por que ainda fabricam essa lata velha aqui, né? E aí, tipo, é bem essa coisa assim mesmo, né? Cara de desprezo, você foi generoso, né? Quando não joga no chão, não quebra a televisão, né? Mas eu acho que tem isso, né? Quer dizer, muitos pais reclamam, falam assim, não, porque eu só uso o tablet para, quando eu quero que ele fique mais quieto e tal. E aí depois reclama que o filho não larga o tablet, chora, etc. Então, quer dizer, essa pergunta que você fez é muito apropriada, mas... não é igual ver uma televisão, né? Que às vezes as pessoas falam, não é, porque uma televisão é um estímulo passivo. Você está deitado, inclinado num sofá e você está recebendo a informação. Então o nível de interação é muito menor pelo controle remoto. Quando você está num dispositivo como um tablet ou celular, popa um e-mail, aí pula uma notificação da rede social e aquilo é um estímulo ativo, que óbvio tem um lado bom. Mas para uma criança de até 3 anos de idade, ela precisa desenvolver alguns estímulos cognitivos na vida real que um smartphone não consegue realizar, né? Mas se você, de repente, bloquear a interação, deixar a tela travada e ela ficar só recebendo informação e não poder de uma forma controlada com o pai não tem problema, mas o que a gente não recomenda é entregar um celular
e um tablet para criança, entreguei, tá aqui, usa, e eu vou lá para a cozinha, eu vou lá para a sala, porque aí você está abrindo uma fonte. Sim. É como abrir a porta de casa para a criança e falar, anda por aí, né? Para o mundo desconhecido. A gente brincava, né? Na minha época, a minha mãe falava assim, meu filho, cuidado quando vai brincar na rua de bicicleta, para não aceitar bala de estranho e tal. Hoje em dia, cuidado para não aceitar notificação de estranho. Cuidado, né? para não aceitar um link de estranho, né? E os adultos também lidam mal, né? Porque às vezes você vai no almoço e as pessoas, de repente, dá vontade de telefonar, ligar para uma pessoa, ou mandar um zap para a pessoa que está na sua frente, ou tá duas pessoas de você, que ela não sai do telefone. A gente sempre usa a seguinte frase, né? A internet tem esse poder de aproximar pessoas distantes, mas não deveria distanciar pessoas que estão perto, né? Porque o propósito não é esse. Né? O propósito é encurtar a distância, otimizar o tempo. Na medida que dentro de uma mesma casa as pessoas começam a se falar pelo WhatsApp, tá um na sala e um no quarto. Tipo, o almoço está na mesa. Coisa errada, né? Manda um zap, o almoço está na mesa. Grupo de família, né? Tô sentindo o cheiro, né? Coisa de... Não, é engraçado quando a pessoa escreve, né? Ha, ou kkkk, que já muda muito a personalidade de um pro outro. Tem gente que ri ha, tem gente que ri kkk. E aí a pessoa tá escrevendo ha e não tá esboçando um mínimo sorriso, né? Dá pra ela rir mentalmente sem rir fisicamente? Ou é tipo uma pura demagogia, sei lá? Eu não sei, eu acho assim, o que a gente percebe através do estudo e dos grupos que a gente faz, né? Quer dizer, a pessoa tá ali tentando expressar uma emoção pro outro, que é dizendo assim, pô, eu li o seu texto e gostei. Mas se ela não está gargalhando, não é o kkk, né? Quer dizer, então, a gente até percebe, por exemplo, que alguns dos adolescentes que vão visitar a gente, eles têm um pouco de problema de dicção, de fonética, de formulação de frases. Porque hoje em dia, com emoticon, você... a gente brinca, né? Deveria ser menos like, mais amor, né? Porque é a mesma coisa, as pessoas estão ali like, mas e no dia a dia, né? Quer dizer, a história do obrigado, do por favor, do dá licença. Sim. Então... Não, tem essa história, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, um emoji diz mais do que 1000 palavras. A pessoa acostuma... Ainda mais, aproveitando esse link no Brasil, mais 50% dos formandos da universidade são analfabetos funcionais, né? Digamos, isso aí se popularizou bastante, esse estudo que saiu e tal. Você acha que essa coisa de emoji, internet, passar link, dificultou a parte da linguística, assim, nessas novas gerações? Olha, contribuiu para esse estado crítico no Brasil? Eu acho que, na verdade, assim, a história dos emojis, dos emoticons, eles permitem você se comunicar de uma forma rápida e não tem como a gente fugir disso, né? Se a gente parar para pensar, sei lá, ao longo da história, desde a época das pinturas rupestres até o início do rádio, da televisão, sempre teve essa discussão, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais, né? Já dizia a música, né? O que, no fundo, eu acho que era uma... Não é a televisão não deixa burro, ninguém burro. Pelo contrário, gerou entretenimento, informação, etc. Agora, se você ficar 24 horas por dia no sofá assistindo televisão, você vai deixar de vivenciar coisas na vida real. Deixar de viver a vida. Deixar de viver a vida. E eu acho que a história da língua, dos emojis, do emoticon, tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, tem a sua utilidade de você se expressar de forma mais rápida. Não, e de você expressar uma emoção. Porque às vezes também você escreve um texto, e um texto ele não tem tom, né? Quando você escreve um texto e coloca um emoji, você pode dar um tom de uma coisa engraçada, um sentimento e tal. Então eu acho que ele é positivo. O que eu acho que é um negativo é quando as pessoas passam a se comunicar meramente, né, o uso abusivo só por emoji, fala um pouco, isso gera um prejuízo. A gente consegue ver adolescentes que ficam muitas horas no computador, no videogame, e já não conversam com as pessoas dentro da casa, já começam a ter fobia social e já começam a ter dificuldade de se expressar
Através da voz, através da fala. Isso só acontece com jovens, não acontece com ninguém da terceira idade, por exemplo, que não está se comunicando, já está meio deprimido. Tem gente que perde poder de comunicação depois de já criada, formada. Existe um estudo, basicamente dentro do Instituto Delete, a gente acaba atendendo mais pessoas assim, jovens ou adultos, né? Idosos até que o nosso nível de procura é relativamente baixo. Mas o que eu percebo, até em alguns estudos que a gente já leu, é que a internet, principalmente junto aos idosos, ela cresceu muito, né? Talvez até porque tenha sido o público onde tinha a menor predominância, onde passou a crescer. Mas tem um fator muito interessante que é o seguinte, de tirar um pouco essa coisa da solidão, né, do idoso que está dentro de casa e que às vezes ele não vê o neto e não se encontra com... Nisso, então, porque o cachorrinho não fez o idoso, às vezes funciona bem para o idoso, porque ele começa a se interessar, a desenvolver um afeto e tal. O computador também pode, porque ele pode reencontrar amigos, ele pode falar por... sei lá, fazer um hangout com o neto. Não, e sem falar, né? FaceTime, por exemplo, quando eu me mudei para São Paulo, a gente ficava longe, eu comprei um tripé e passei a botar o celular em frente ao sofá e ter conversas com ela. Ela na figura de um robozinho, né, de um tripé com um smartphone e tudo mais. Mas aproximou muito, a gente reduziu bastante ali, né? A distância. É bacana a gente ver a pessoa com quem a gente fala também. Eu acho que tem uma máxima também de que, principalmente na terceira idade, para manter a mente da pessoa ativa, é sempre a pessoa buscar aprender uma coisa nova. Exatamente. E nesse caso, a internet pode trazer um monte de recursos. Né? Ajuda a desenvolver os aspectos cognitivos, né, assim, vivos, e o desenvolvimento do cérebro e tal. É um sítio novo. E por que mãe demora tanto para aprender alguma coisa na internet, com tecnologia assim, digital, por exemplo? Acabou de me escolher. Essa aqui, não, é uma tremenda vitória o que ela conseguiu aprender nesse 1 ano de canal Leda Nagli. Aí antes ela não sabia nem o que era subir, ela chamava download para baixar e para subir o vídeo. Eu fiz um download, eu falei, peraí, o download é para você puxar, descer o vídeo, para você subir é upload. Hoje em dia ela consegue postar, comentar, mas interagir. A gente tem mais dificuldade porque a gente não nasce com chip, né? Vocês já nasceram, eu acho. Eu acho que daqui a 30 anos os nossos filhos, quer dizer, nossos, né? Os teu e da Sabrina e meu e da... Mas certamente vão perguntar, vão fazer a mesma pergunta, né? Quer dizer, a gente estava falando anteriormente, a gente... até eu mesmo, a minha geração, na época da faculdade, eu comecei a faculdade sem internet, terminei a faculdade fazendo os trabalhos na internet. Comecei escrevendo ali em folha de papel ao máximo e terminei entregando em digital. Então, eu vivi muito dessa revolução e eu me considero um imigrante digital, né? Não um nativo digital. Eu vou copiar esse termo aí. Mas os meninos hoje de 12, 14, 16 anos já são nativos. Digital. Já são nativos digitais, já nascem de geração digital, geração Y, né? Eu costumo chamar até de geração MMM, não é chocolate, é M de multi-device, porque é multidispositivo, tem celular, tablet, é multiconectado, né? Porque precisa estar conectado o tempo inteiro no Wi-Fi, no celular, e a multitarefa, né? Porque alguns estudos falam que as pessoas realizam mais de 48 horas de tarefa em um dia, né? Então... Que facilita. Que facilita, que agita, e que não tem volta. Mas tem alguma técnica que você conseguiu acumular ao longo de todos esses anos de estudo nesse assunto e tal, e você consegue aplicar na sua casa, com seus pais, com as pessoas mais velhas, assim? Isso te ajudou de alguma forma? Você pegou alguma manha, assim? Porque eu, por exemplo, sou meio estabanado no lidar com essa coisa toda. É óbvio que eu falo tudo pro bem dela e tal, mas às vezes eu sou meio direto demais. Ela, você não tem paciência. Impaciência, não tem paciência. Acho que a gente aprende eu diria que com uma casa frase. De ferreiro, espeto de pau, né? Porque aquela coisa de você... quando você está numa relação profissional com outra pessoa, você está na relação profissional. Quando você está com a sua mãe, quer dizer, além de você, de alguma forma, tentar ensinar o que você traz da tua vivência e tal, tem a relação de mãe e filho. E isso, sem dúvida, dificulta, né? Não é à toa que, às vezes, você tem pais que contratam professores particulares para o filho. Ele poderia explicar, mas é mais fácil
porque talvez tenha mais respeito, disciplina, Uma porque não pessoa tem. de fora impõe mais respeito. Mas você estava contando a relação de mãe e filha. Eu, na época que isso tudo surgiu, até hoje minha mãe fala, meu filho, eu queria subir aqui uma foto e tal, mas isso há 10, 15 anos atrás, eu lembro, no desktop ainda, ela me ligava, o que eu faço aqui e tal. Eu falei assim, mãe, deve ter muita janela aberta aí, você tem que fechar a janela. Eu vi que ela falou assim, Acontece. só um minuto, meu filho, eu vou fechar a janela, e saiu. Eu falei assim, mãe... Mãe. Aí ela fechou a janela. Pra que fechar a janela, meu filho? Então, quer dizer, eu acho que tem essa coisa mesmo, né? Cara, Quer dizer, a primeira vez que a minha tia Tiara falou pra mim que o computador dela pegou um vírus, eu achei que ela tava maluca. Eu falei, tadinha da Tiara, não tá bem, o computador dela pegou vírus. Aí a gente fez chacota dela, a família toda na época. Anos depois é que a gente foi entender esse negócio todo. Nossa, Enfim. muito bom. É um mundo a ser descoberto. Né? É isso aí. É um mundo a ser descoberto e um mundo a ser aprendido a lidar, né? Porque cada vez mais a tecnologia vai se reinventando, né? Hoje é o smartphone, amanhã são os smart things, é o carro conectado, a geladeira, a máquina de lavar. A geladeira vai te indicar quantos ovos faltam, você já vai poder dar um clique e comprar online no supermercado e vir a encomenda, enfim. E tudo isso vai estar vivo na nossa vida, né? Então, quer dizer, como a gente lidar com isso de uma forma saudável? Acho que essa é a grande questão. Essa é a questão a ser aprendida. É isso aí. Eu acho que vai ter que acrescentar no currículo escolar, de alguma forma, como a educação para o trânsito, a educação para o meio ambiente, vai ter que entrar no currículo em tema transversal, seja lá que nome tem, a educação para a Não, tecnologia. e outro dia rolou muito engraçado. A Ana Beatriz Nogueira, que é uma atriz super respeitada e tal, ela não é muito online, muito digital, assim. E ela contou que o sobrinho dela ganha a maior grana, porque ele tipo, o moleque novo, igual antigamente em filme americano, assim, o moleque cortava a grama dos vizinhos, né? Agora ele ensina a mexer no iPhone das amigas da tia, da avó e tudo mais. Então as próximas gerações já estão inventando novas profissões nesse sentido até. E até, por exemplo, quando você vê em empresas, antigamente tinham, né, os executivos das empresas eram treinados em como lidar com a imprensa, né, treinamento de... Essa aqui já treinou um monte de CEO da entrevista. Hoje em dia, esses treinamentos, na verdade, além de como falar com a imprensa, tem uma parte muito importante que é como falar em rede social, né, porque a pessoa se confunde com o executivo na rede social. Sim. Então você tem que tomar cuidado com o que você posta, como você posta. É um funcionário de uma empresa, né? Perde emprego, às vezes. Então, isso rola direto. Eu acho que essa coisa da etiqueta digital, né? Quer dizer, você está num lugar público, por exemplo, está num consultório e está lá vendo as suas mensagens em barulho alto, está num lugar fechado. No avião. Isso a gente já teve várias brigas. Né? Ela abre um vídeo com áudio alto numa mesa de restaurante. O áudio grita do nada. Assim. E ela gosta de deixar o celular sempre com som. O meu celular está sempre sem som, não aceita notificação nenhuma. O celular tem que tocar para eu poder atender. Essa mecânica que você não entende. Eu entendo, eu só não concordo. Eu tenho que cuidar que na hora de abrir o vídeo não posso estar com som. Tem que cuidar disso. Aquela clássica piada do gemidão do WhatsApp, né? Essas coisas assim, né? Que constrange todo mundo, assim, né? Bom, enfim, há que se aprender. Mas é muito bom, né? Temos todos e acho que, assim... E ninguém vive sem internet. Você é otimista ou pessimista em relação a essas novas tecnologias? Também? Não, eu sou otimista, né? Às vezes até porque, enfim, eu trabalho com tecnologia, né? Quer dizer, e esse trabalho é um trabalho que a gente faz voluntário, né? De certa forma, de atendimento, de conscientização e tal. Eu brinco até que é um pouco meu trabalho de compensação de carbono, né? Assim como você tem empresas que vão lá e fazem reflorestamento, projeto de tartaruga, a minha forma de compensar, né, todo o desenvolvimento que eu fiz de tecnologia é ensinar a etiqueta digital. Legal. Mas eu sou um otimista, eu acho que a internet ela trouxe benefícios, traz informação, traz entretenimento, comunicação, os smartphones. A questão é ensinar a gente a usar de forma consciente, é simples assim.
Legal, obrigado, hein, cara. Eu que Valeu agradeço. mesmo, muito Obrigado, obrigado. Duda. muito Obrigado, obrigado. Leda. Eu que agradeço. E aí você se inscreva no canal, né, Ledinha? Você que é especialista É, nisso. dá like, curte, vem prestigiar a gente. Bota o tal do sininho pra ver, Ser receber as notificado dos próximos notificações. vídeos. E os Nagli virão já já com outro vídeo. Certo? Tchau. Tchau.